Paz do Senhor Jesus, glória a Deus, mais um dia, nosso momento de leitura bíblica. Já é tarde, mas glória a Deus por isso, nesse domingo, que você tenha um final de tarde, uma noite abençoada e uma semana de vitória. Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar, te agradecer, ó Deus, por esse momento, por essa leitura que nós iremos fazer, o qual creio que o Senhor continuará falando conosco. Dai-nos sabedoria, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos lá? Juízes, capítulo de número 7. Então Jerubbaal, que é Gideão, se levantou de madrugada e todo o povo que com ele havia e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que tinha o arraial dos midianitas para o norte, pelo outeiro de Moré, no vale. E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu dar os midianitas em sua mão, a fim de que Israel se não gloriem contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Agora, pois, apregoa aos ouvidos do povo, dizendo: quem for covarde e medroso, volte e vá-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. E disse o Senhor a Gideão: ainda muito povo há, faze-os descer as águas, e ali os provarei, e será que aquele de que eu te disser, este irá contigo, esse irá contigo. Porém, todo aquele de que eu te disser, este não irá contigo, esse não irá contigo. E fez descer o povo as águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a sua língua, como as lambe o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens, e todo o resto do povo se abaixou e de joelhos a beber as águas. E disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei e darei os midianitas na tua mão. Pelo que toda a outra gente se vá ao seu lugar, cada um ao seu lugar. E o povo tomou à sua mão a provisão e as buzinas, e ele enviou todos os outros homens de Israel, cada um à sua tenda. Porém, os 300 homens reteve, e estava o arraial dos midianitas abaixo de um vale. E sucedeu que, naquela mesma noite, o Senhor lhe disse: levanta-te, desce ao arraial, porque eu tenho dado na tua mão. E se ainda temes descer, desce tu o teu moço porá ao arraial, e ouvirá o que dizem. E então se esforçarão as tuas mãos, e descerás ao arraial. Então desceu ele com o seu moço porá até o extremo das sentinelas que estavam no arraial. E os midianitas e os amalequitas e todos os filhos do Oriente jaziam no vale como gafanhotos em multidão, e eram inumeráveis os seus camelos, como areia que há na praia do mar em multidão. Chegando, pois, Gideão, eis que estava contando um homem ao seu companheiro um sonho, e dizia: eis que um sonho sonhei. Eis que um pão de cevada torrado rodava pelo arraial dos midianitas e chegava até as tendas e as feriu, e caíram e as transtornou de cima para baixo, e ficaram abatidas. E respondeu o seu companheiro e disse: não é isto outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelitas. Deus tem dado na sua mão aos midianitas e a todo este arraial. E sucedeu que, ouvindo Gideão
a narração deste sonho e a sua explicação, adorou. E tornou ao arraial de Israel e disse: Levantai-vos, porque o Senhor tem dado o arraial dos midianitas nas vossas mãos. Então repartiu os 300 homens em 3 esquadrões e deu-lhes cada um nas suas mãos buzinas e cântaros vazios com tochas nelas acesas. E disse-lhe: Olhai para mim e fazei como eu fizer. E eis que, chegando eu ao extremo do arraial, será como eu fizer, assim fareis vós. Tocando eu e todos os comigo estiverem buzina, então também vós tocareis a buzina ao redor de todo o arraial, e direis: Pelo Senhor e Gideão. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam ao extremo do arraial, ao príncipe da vigília da meia-noite, havendo-se já posto os guardas e tocaram as buzinas e partiram os cântaros que tinham nas mãos. Assim tocaram os 3 esquadrões as buzinas e partiram os cântaros, e tinham nas suas mãos esquerdas tochas acesas, e nas suas mãos direitas as buzinas que tocavam, e exclamaram: Espada do Senhor de Gideão. E ficou-se cada um no seu lugar ao redor do arraial. Então todo o exército deitou a correr, gritando fugir. Tocando, pois, os 300 as buzinas, o Senhor tocou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial. E o exército fugiu para Zererá, até Bet-Sitá, até os limites de Abel, Meolá, acima de Tabate. Então os homens de Israel, e de Naphtali, e de Azer, e de todo o Manassés, foram convocados e perseguiram os midianitas. Também Gideão enviou mensageiros a todas as montanhas de Efraim, dizendo: Descei ao encontro dos midianitas, e tomai-lhes as águas até Bet-bara, a saber, o Jordão. Convocado, pois, todos os homens de Efraim, tomaram-lhes as águas até Bet-bara e o Jordão, e prenderam 2 príncipes dos midianitas, Oreb, Zeeb, e mataram Oreb na penha de Oreb e Zeeb. Seguiram os midianitas e trouxeram as cabeças de Oreb e de Zeeb e a Gideão, da além do Jordão. Capítulo 8 de Juízes. Então os homens de Efraim lhes disseram: Que é isto que nos fizeste? Que não nos chamaste quando foste pelejar contra os midianitas? E contenderam com ele fortemente. Porém, ele lhe disse: Que mais fiz eu agora do que vós? Não são, porventura, os rabiscos de Efraim melhores do que a vidima de Abiezer? Deus vos deu na vossa mão os príncipes dos midianitas, Oreb e Zeeb. Que mais pude eu logo fazer do que vós? Então a sua ira se abradou com ele, quando falou estas palavras. E como Gideão veio a Jordão, passou com os 300 homens, que com ele estavam, já cansados, mas ainda perseguindo. E disse aos homens de Sucote: Dai ouvidos alguns pedaços de pão ao povo que segue as minhas pisadas, porque estão cansados, e eu vou em alcance de Zeba, e Salmuna, rei dos midianitas. Porém, os príncipes de Sucote disseram: Está já a palma da mão de Zeba e de Salmuna na tua mão, para que demos pão ao teu exército? Então disse Gideão: Pois quando o Senhor der na minha mão a Zeba e a Salmuna, trilharei a vossa carne com os espinhos do deserto e com os abrolhos. E dali subiu ao Penuel e falou-lhes da mesma maneira. E os homens de Penuel lhe responderam, como os homens de Sucote lhe haviam respondido, pelo que também falou aos homens de Penuel, dizendo: Quando eu voltar em paz, derribarei esta torre. Estavam, pois, Zeba e Salmuna em Carcor, e em seus exércitos, com seus exércitos, ele uns 15.000 homens, todos que ficaram do exército dos filhos do Oriente,
E dos que caíram foram 120.000 homens, que arrancavam a espada. E subiu Gideão pelo caminho dos que habitavam em tendas para o oriente de Noba e Jogbeá, e feriu aquele exército, porquanto o exército estava descuidado. E fugiram Zeba e Salmuna, porém ele os perseguiu e tomou presos a ambos os reis dos midianitas, Zeba e Zalmuna, e afugentou todo o exército. Voltando, pois, Gideão, filho de Joás, da peleja, antes do nascer do sol, tomou preso a um moço dos homens de Sucote e lhe fez perguntas, o qual descreveu os príncipes de Sucote e os seus anciões, 77 homens. Então veio aos homens de Sucote e disse: Vedes aqui a Zeba e a Salmuna, dos quais desprezivelmente me deixastes em rosto, dizendo: Está já a palma da mão de Zeba e Salmuna na tua mão, para que demos pão aos teus homens, já cansados? E tomou os anciões daquela cidade e espinhos do deserto, e abrolhos, e com eles ensinou aos homens de Sucote, e derribou a torre de Penuel, e matou os homens da cidade. Depois disse a Zeba e a Salmuna: Que homens eram os que matastes em Tabor? E disseram: Qual tu tais eram aqueles, cada um ao seu parecer, como filhos de um rei. Então disse ele: Meus irmãos eram filhos de minha mãe. Viva o Senhor, que os tivesseis deixado em vida, eu não vos mataria a vós. E disse a Jéter, seu primogênito: Levanta-te, mata-os. Porém o mancebo não arrancou da sua espada, porque temia, porquanto ainda era mancebo. Então disseram Zeba e Salmuna: Levanta-te, tu e acomete-nos, porque qual homem, tal a sua valentia? Levantou-se, pois, Gideão, e matou Zeba e Salmuna, e tomou as luetas que estavam nos seus pescoços dos seus camelos. Então os homens de Israel disseram a Gideão: Domina sobre nós, tanto tu como teu filho, e o teu filho de teu filho, porquanto nos livraste da mão dos midianitas. Porém Gideão lhes disse: Sobre vós eu não dominarei, tampouco meu filho sobre vós dominará. O Senhor sobre vós dominará. E disse-lhe mais Gideão: Uma petição vos farei. Dá-me cada um de vós os pendentes do seu despojo, porque tinham pendentes de ouro, porquanto eram ismaelitas. E disseram eles: De boa mente os daremos. E estenderam uma capa, e cada um deles deitou ali um pendente do seu despojo. E foi o peso dos pendentes de ouro, que pediu 1.700 ciclos de ouro, afora as luetas e as cadeias, e os reis dos midianitas, vestidos de púrpura que traziam, e afora as coleiras que os camelos traziam para o seu pescoço. E fiz Gideão disso um éfode, e Israel se prostituiu após ele, e foi por tropeço a Gideão e a sua casa. Assim foram abatidos os midianitas diante dos filhos de Israel, e sossegou a terra 40 anos nos dias de Gideão. E foi Jerubaal, filho de Joás, e habitou em sua casa. E teve Gideão 70 filhos, que procederam da sua coxa, porque tinha muitas mulheres. E sua concubina, que estava em Siquém, lhe deu também um filho, e pôs-lhe o nome de Abimeleque. Faleceu Gideão, filho de Joás, em uma boa velhice, e foi sepultado no sepulcro de seu pai Joás, em Ofra dos Ebiezrita. E sucedeu que, quando Gideão faleceu, os filhos de Israel se prostituíram após os Baalaíns, e puseram a Baal Berite por Deus.
e os filhos de Israel se não lembraram do Senhor seu Deus, que os livraria da mão de todos os seus inimigos em redor. Nem usaram de beneficência com a casa de Jerubbaal, a saber, Gideão, conforme todo o bem que ele usara com Israel. Amém? Vamos lá para Salmos. Salmos agora de número 100 e... Deixa eu abrir aqui. Glória a Deus, glória a Deus. 107. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Digam-no os remidos do Senhor, os que remiu da mão do inimigo, e os que congregou das terras do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul. Andaram desarraigados pelo deserto por caminhos solitários. Não acharam a cidade que habitassem, famintos e sedentos, a sua alma neles desfalecia. E clamaram ao Senhor na sua angústia. Ele os livrou das suas necessidades. E os levou por caminhos direitos para irem à cidade que deviam habitar. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois fartou a alma sedenta e encheu de bens a alma faminta. Tal como a que se assenta nas trevas a sombra da morte, presa em aflição e em fel, porquanto se rebelaram contra as palavras de Deus e desprezaram o conselho do Altíssimo. Eis que lhe abateu o coração com trabalho, tropeçaram e não houve quem os ajudasse. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e ele os livrou das suas necessidades. Tirou-os das trevas e sombra da sua morte e quebrou as suas prisões. Louve ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Pois quebrou as portas de bronze e despedaçou os ferrolhos de ferro. Os loucos, por causa do seu caminho de transgressão e por causa das suas iniquidades, são afligidos. A sua alma aborreceu toda a comida e chegaram até as portas da morte. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e ele os ouviu, os livrou das suas necessidades. Enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da sua destruição. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. E ofereçam sacrifícios de louvor e relatem as suas obras com regozijo. Os que descem ao mar em navios, mercando nas grandes águas, esses veem as obras do Senhor e suas maravilhas no profundo, pois ele manda e se levanta o vento tempestuoso, que eleva suas ondas. Sobem aos céus e descem ao abismo, e a sua alma se derrete em angústia. Andam e cambaleiam como ébrios e esvaziam-lhe toda a sua sabedoria. Então clamam ao Senhor na sua tribulação, e ele os livra das suas angústias. Faz cessar as tormentas e acalma as ondas. Então se alegram com as bonanças, e com ele assim os leva ao porto desejado. Louvem ao Senhor pela sua bondade, pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Exaltem-no na congregação do povo e glorifiquem-no na assembleia dos anciões. Ele converte rios em desertos e nascentes em terra sedenta. A terra frutífera em terreno salgado pela maldade dos que nela habitam. Converte o deserto em lagos e a terra seca em nascentes. E faz habitar ali os famintos que edificam cidades para sua residência. Semeiam campos e plantam vinhas que produzem frutos abundantes. E ele os abençoa de modo que se multiplicam muito, e o seu gado não diminui. Mas outra vez decrescem e são abatidos pela opressão, aflição e tristeza. Derrama o desprezo sobre os príncipes e os faz andar desgarrados pelo deserto, onde não há caminho.
mas ele levanta da opressão o necessitado para um alto retiro e multiplica as famílias com rebanhos. Os retos vêm, isto e se alegram-se, mas todos os iníquos fecham a boca. Quem é sábio observa estas coisas e considera atentamente as benignidades do Senhor. Salmos de número 108. Preparado está o meu coração. Ó Deus, cantarei, salmodiarei com toda a minha alma. Despertai, saltério e harpa, eu despertarei ao romper da alva. Louvar-te entre os povos, Senhor, e a ti cantarei salmos entre as nações. Porque a tua benignidade se eleva acima dos céus e a tua verdade ultrapassa as mais altas nuvens. Exalta-te sobre os céus, ó Deus, e a tua glória sobre toda a terra. Para que sejam livres os teus amados. Salva-nos com a tua destra e ouve-nos. Deus falou no seu santuário, eu me regozijarei, repartirei a Siquém e medirei o vale de Sucote. Meu é Gileade, meu é Manassés, Efraim é a força da minha cabeça, Judá o meu legislador. Moabe é minha bacia de lavar, sobre Edom lançarei o meu sapato, sobre Filistia jubilarei. Quem me levará à cidade forte? Quem me guiará até Edom? Porventura não será tu, ó Deus, que nos rejeitastes? E não sairás, ó Deus, com os nossos exércitos? Dá-nos auxílio para sairmos da angústia, porque vão é o socorro da parte do homem. Em Deus faremos proezas, pois ele calçará aos pés os nossos inimigos. Amém. Deus te abençoe.